Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui, amados, para nós estudarmos a Bíblia Sagrada junto. Livro de Romanos, capítulo de número 4. Eu separei este capítulo 4 para nós estudarmos junto, amados. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e gostaria de compartilhar esse prazer de meditar na Palavra de Deus juntamente com os irmãos. Hoje estamos no capítulo 4. O capítulo 4 de Romanos, ele contém 25 versículos. Não sei se será possível comentar todos os 25 versículos, então vamos lá. Apóstolo Paulo diz assim: então, o que é que podemos dizer de Abrão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que as Escrituras Sagradas dizem, elas dizem: Abrão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que faz. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da fidelidade daquele que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer o pecado. Será que essa fidelidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ele existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abrão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abrão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abrão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abrão é o pai espiritual de todos os que crêem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não seja circuncidado. Ele é também pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vem a mesma vida de fé que Abrão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abrão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abrão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aquele que obedece à lei
vão receber o que Deus lhe prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abrão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que crêem em Deus como Abrão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz a Escritura Sagrada, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abrão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abrão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso, ele se tornou pai de muitas nações. Como diz a Escritura, os seus descendentes serão muitos. Abrão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abrão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abrão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceita não fala somente dele, fala também de nós que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus como o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Muito bem, amados. Eu fiz a leitura na íntegra. Eu tentarei comentar este capítulo também na íntegra. Gostaria de fazer uma análise. A Bíblia, o livro de Romanos, amado, ele foi escrito para os judeus, na verdade. Apóstolo Paulo, ele escreve esta carta porque os judeus estavam oprimindo os gentios. Eles estavam procurando desviar o gentio do caminho da vida, mandando o gentio obedecer à lei. O livro de Romanos foi escrito no ano 60 depois de Cristo. E o autor deste livro é o apóstolo Paulo. Ele se identifica como sendo o autor da carta aos Romanos. Eu gostaria de dizer que do versículo 1 até o versículo 12, o apóstolo fala sobre a doutrina da justificação. E ele compara a Abrão. Do versículo 13 até o versículo 22, ele diz que Abrão recebeu a promessa por meio da justiça da fé. E do versículo 23 até o 25, ele diz que nós somos justificados pela mesma via, quando cremos em Deus através de Jesus Cristo. Então vamos analisar, em primeira etapa, de um só fôlego, sobre os primeiros 12 versículos. Para enfrentar os pontos de vista dos judeus, o apóstolo Paulo refere-se primeiro ao exemplo de Abrão, em quem se gloriavam os judeus. Os judeus se gloriavam de serem filhos de Abrão. Os judeus se gloriavam que eram filhos de Abrão. Então,
apóstolo Paulo usa Abraão como sendo seu antepassado de maior renome. Ou seja, alguém que tinha toda a autoridade sobre os judeus. Por ter sido exaltado que fosse em diversos aspectos, Abraão, ele sempre será considerado o pai da fé de todos nós. Abraão não tinha nada do que se vangloriar se não fosse na presença de Deus. Abraão ele foi salvo por graça por meio da fé. Não foi diante da lei. Abraão se torna o pai de todos os judeus mediante a fé. Como os outros, ele acreditou na promessa de Deus. Os anos passaram, mas Abraão se manteve fiel ao chamado. E os momentos que muitas vezes falhou em sua obediência e ainda manteve assim a sua fé. Nós vemos que existem algumas falhas na vida de Abraão. Uma das falhas foi quando ele leva a sua mulher a mentir de que era sua irmã. Outra falha que Abraão faz é aceitar, seguir o conselho da sua mulher em apressar a promessa de Deus, em deitar-se com uma das servas de Sara para gerar um filho fora do seu casamento. Mas assim mesmo Abraão manteve a fé. Passando-se tempo e os momentos que ele falhou, mas a sua obediência continuou. Ele manteve-se em fé. Então é possível muitas vezes nós errarmos, mas guardarmos a fé. Muitas vezes até erramos na expectativa de acertarmos. A Escritura estabeleceu que ele creu e ele não abandonou essa fé no Senhor. E ao crer, o Senhor o imputou-lhe isto por justiça, que está em Gênesis capítulo 15, verso 6. Observa-se a partir desse exemplo que se um homem puder operar toda a medida exigida pela lei, a recompensa seria considerada justa, que evidentemente não foi o caso de Abraão. Abraão não cumpriu toda a exigência da lei, já que a fé lhe foi contada por justiça e não a lei. Então, quando os crentes são justificados pela fé, essa fé lhe é imputada por justiça. Porém, a fé deles não os justifica como parte de serem desobedientes à lei, de cometerem pecado, inclusive, porque não existe pecado pequeno ou grande. Todo pecado é pecado. E quando cometemos o pecado, podemos ser punidos pela justiça divina. Não temos que nos gloriar na nossa justiça própria, mas na fé que temos em Jesus. Então, essa fé nos leva a estarmos unidos àquele que nos concedeu um nome pela qual deve ser chamado. Devemos adorar a Deus como sendo o Criador dos céus e da terra, o grande Jeová. Ele é a nossa justiça. Mas Ele é que nos concede a graça mediante a Cristo.
A gente é perdoada, recebe o perdão por meio de um único Salvador, que é Jesus Cristo. Nós somos abençoados graças ao sacrifício de Cristo. Então a Escritura deixa isso clara, que Abraão foi justificado vários anos antes da sua circuncisão. Abraão não foi circuncidado para depois ser justificado, não. Ele foi justificado muito anos antes de ser circuncidado. Agora, a circuncisão de Abraão foi prova de sua fé. Portanto, é evidente que este ritual não era necessário para a justificação. Nós não precisamos passar por um ritual de iniciação, amados. O único ritual que nós passamos é o batismo. É o sepultamento da nossa velha natureza. É o batismo que sepulta a velha natureza, e quando levantamos do batismo, é como se nós estivéssemos ressuscitando com Cristo. Isso sim serve como um ritual de iniciação para uma vida gloriosa. Então Abraão, ele foi justificado vários anos antes da sua circuncisão. Esse ritual, ele não é necessário para a nossa justificação. Era um sinal da corrupção original da natureza humana. E era um sinal do selo exterior concebido não só para ser a confirmação da promessa que Deus tinha dado a ele, e também para a sua descendência. Circuncisão servia como um selo de confirmação da fé de Abraão, da obrigação dele de ser pertencente ao Senhor. Não era para assegurar-lhe de igual modo a salvação. Era um ato que ele fez para demonstrar a sua fé, que ele era participante da justiça, da fé que Abraão demonstrava. Abraão é, deste modo, o antepassado espiritual de todos os crentes que andaram segundo o exemplo da sua obediência de fé. O selo do Espírito Santo em nossa santificação, ao fazer-nos nova criatura, ela evidencia de que a nossa circuncidação é feita no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma. Essa justiça da fé é praticada dentro do interior de cada um de nós. Não é no exterior. Todos nós somos circuncidados. Mas a nossa circuncidação é feita no interior. O versículo 13 até o versículo 22 tem a promessa que foi feita a Abraão. Uma promessa muito antes da lei. Essa promessa aponta a Cristo e se refere à promessa feita em Gênesis. No capítulo 12, verso 3, onde Deus diz para Abraão: em ti serão benditos toda a família da terra. A lei produzia a ira ao indicar que todos são transgressor. A lei levava à condenação. Agora, os descendentes divinos, como Deus tinha a intenção de dar ao homem um título que era prometido, então Deus designou que fosse pela fé, para que seja totalmente por graça, ou seja, de graça.
para assegurá-la a todos os que tinham a mesma fé, uma fé preciosa, semelhante à fé de Abraão. E essa fé envolve, fosse ele judeus ou gentil. Não há mais uma separação. Deus honra a fé de todos, todas as épocas. A justificação e a salvação dos pecadores o torna para si tanto aos judeus quanto aos gentios, tanto aqueles que tinham sido povo e aquilo que não tinha sido chamado. Hoje nós somos chamados a participarmos da graça, das coisas que não são como se fosse. É isto de dar a ser as coisas que não eram. A nós não era dado a promessa, mas nós fomos agora participantes dessa promessa. Isso prova o poder onipotente de Deus. Isto mostra-se a natureza e o poder da fé. Uma fé semelhante de Abraão. Abraão, ele acreditou no testemunho que Deus deu a ele, de que Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. O testemunho de Deus. E Deus esperou o cumprimento da promessa que Abraão, ele teve paciência. Aí ele viu o cumprimento da promessa de Deus. Com Abraão, ele permaneceu firme, esperando quando o caos parecia sem esperança. A Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança. E ele não teve a fraqueza. Ele não fraquejou, ele não abandonou a fé. O que fez que muitas vezes algumas pessoas fazem que se canse pelas dificuldades e fica parado no caminho. Abraão permaneceu nessa promessa rumo até chegar ao local prometido por Deus. Abraão não o considerou como um tema que o admitisse discussão. Ele não entrou em debate. A incredulidade não está no fundo do coração de Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não teve dúvida acerca das promessas de Deus. O poder da fé se demonstra em sua vitória sobre os temores. Então Deus honra a fé. E a grande fé honra a Deus. E esta fé foi-lhe imputada por justiça. A fé é uma graça que ele nos leva a termos comunhão com Deus. Ela nos leva a sentir a glória de Deus. A fé, claramente, é o instrumento pela qual recebemos a justiça de Deus. É por meio da fé que recebemos a redenção. Redenção que em Cristo nós somos agora chamados filhos de Deus. É aquilo que o instrumento pela qual tomamos ou recebemos. Não pode ser as coisas da mesma maneira que era no passado. Nem pode ser assim tomado e recebido sem o dom de Deus. Porque a fé é um dom de Deus. A fé de Abraão não o justificou por mérito ou valor próprio, senão ao dar-lhe se fosse ao contrário, por um mérito próprio, Abraão não tinha que se gloriar em nada. Ele
Aliás, ele não tinha que se gloriar em Deus, porque ele tinha que se gloriar em si mesmo. Mas não, ele acreditou na promessa de Deus. Então, do versículo 23 ao 25, vemos que a história de Abrão, da sua justificação, ficou escrita para ensinar aos homens de que todas as épocas, aos homens de toda a geração, às gerações posteriores disso, especialmente aos que estão distante de Deus, aqueles que não conheciam o verdadeiro Deus, que era nós, o povo gentil. É claro que não somos justificados pelo mérito de nossas próprias obras, senão é pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela sua justiça, que é a verdade que se enfatiza dentro deste livro, dentro desse capítulo 4 do livro de Romanos. Aqui mostra um fundamento de todo a nossa fé, que nos traz o consolo. Cristo, ele recebe todo o mérito na nossa justificação e salvação. É por sua morte, pelo seu sofrimento, pela sua paixão. Mas o poder e a perfeição dessa fé, ele vem do dom de Deus. E nós dependemos da ressurreição de Cristo. Se Cristo simplesmente morresse e não ressuscitasse, a nossa fé também seria em vão. Mas a sua morte pagou nossa dívida. Quando Cristo morre, ele paga nossas dívidas diante daqueles que nos acusavam. E em sua ressurreição, ele recebeu a nossa absorvição total. Quando ele ressuscita, é como se nós estivéssemos junto com ele, também recebemos a ressurreição. A culpa e o castigo de todos os nossos pecados já foi colocado sobre Cristo. Então, aqui nós vemos que Cristo se tornou a nossa redenção, a nossa justiça. Sem Cristo, amado, nós não somos nada. Então nós precisamos entender isso e prosseguir de fé em fé. Foi uma grande satisfação, amados, estudar o capítulo 4 do livro de Romanos com vocês. Espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas que era necessário esclarecer para prosseguirmos de fé em fé até chegar à presença do Eterno. Deus vos abençoe.